Rodada quase perfeita para o Botafogo. Eu vou te explicar sobre isso nesse vídeo aqui de análise da rodada. Se você torce para outro time, fica por aqui que eu vou comentar sobre o jogo do seu time, a situação do seu time na tabela, mas é óbvio, com um foco aqui no Botafogo e com a visão de um botafoguense. Eu sou Gustavo Bandeira, jornalista e botafoguense, e estou aqui para te contar tudo sobre a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então vamos lá aqui para a tabela, porque o primeiro jogo foi no sábado entre Vitória e Fluminense. Eu vi um pouquinho do primeiro tempo, um pouquinho do segundo tempo desse jogo, já que eu estava chegando no Newton Santos, estava arrumando as coisas lá no estádio. O Fluminense venceu por 1-0. Jogo aí que o Fluminense estava com o time em reserva, né, de titulares, só tinha ali o Fábio, o Hércules, o Serna e o Canóbio, só apenas 4 titulares. O Vitória teve um jogador expulso aí no primeiro tempo, o Dudu tomou 2 cartões amarelos, volante do Vitória, e depois o Fluminense fez o primeiro gol, né, o único gol da partida. E no finalzinho do primeiro tempo o Igor Rabelo foi expulso, o que fez com que o Vitória pressionasse ali no segundo tempo para tentar um empate, até uma virada, mas não chegou nem perto disso. O segundo tempo foi horroroso, jogo tecnicamente muito abaixo e resultado ruim pra gente, porque o Fluminense continuou com a mesma distância em relação ao Botafogo, mas o Fluminense tem um jogo a menos que o Botafogo, e na próxima rodada tem Fluminense e Botafogo no Maracanã. Botafogo aí que vem de 8 vitórias seguidas sobre o Fluminense, mais de 3 anos sem perder para o rival tricolor. Então vamos ver se o Botafogo pelo menos arruma um empate no Maracanã e vence o outro jogo atrasado que a gente tem na quarta-feira para abrir ainda mais vantagem para o Fluminense, mesmo que o Fluminense fique com 2 jogos a menos. Os jogos a menos do Fluminense são Mirassol fora de casa e Ceará em casa. Então se o Botafogo vencer o jogo na quarta-feira do Grêmio, vamos ficar aí a 11 pontos do Fluminense, por isso o empatezinho no Maracanã talvez seja tão importante. Bom, segundo jogo da rodada, Botafogo e Atlético Mineiro. Vou falar breve aí sobre esse jogo, já que falamos muito na nossa transmissão lá no sábado, diretamente do estádio Newton Santos. Primeiro tempo muito equilibrado, achei até o Galo um pouquinho superior. Foram 2 chances claras no primeiro tempo. O Botafogo com o Vitinho, que perdeu um gol feito depois de uma baita assistência do Montoro, né, que seria uma assistência, um baita passe do Montoro. O Galo perdeu uma chance clara também numa troca de passes muito boa entre o Renier e o Hulk. Mas no segundo tempo, no final do primeiro tempo, na verdade, o Cris Ramos foi expulso, e aí o segundo tempo, que parecia ser desastroso para o Botafogo, foi sensacional, porque o Botafogo fez um gol ali quase no primeiro lance do segundo tempo, com 2 minutos. Santi Rodrigues de cabeça, depois de uma jogadaça do Montoro, mais uma, né? Montoro destaque desse jogo ao lado do Santi, do Pantaleão e do Barbosa. Enfim, o Botafogo venceu por 1-0, o Galo não chegou a assustar depois desse gol. O gol foi até anulado pela bandeirinha, depois validado pelo VAR. O Botafogo aí chega a 39 pontos no Campeonato Brasileiro, e vamos falar já sobre a distância do Botafogo em relação aos seus concorrentes. Sobre o Galo em si, cara, o Botafogo abriu uma baita vantagem para o Galo, né? São 14 pontos de diferença para o Atlético Mineiro. O Botafogo tem um jogo a mais que o Galo, é verdade, mas assim, não tem mais esse confronto direto. Esse foi o último confronto direto no Brasileiro. Então, cara, 14 pontos, mesmo com um jogo a mais, mesmo que o Galo ganhe seu jogo a menos e fique a 11, é muito, mas muito difícil. Acredito aí que o Galo não vai mais brigar com a gente. O foco do Atlético hoje é mais em relação à zona de rebaixamento. Então é bom que o Botafogo já cortou um possível candidato a Libertadores aí. Dificilmente o Galo vai colar ali na gente ou vai chegar nessa briga pela Liberta. Sobre o Vitória, que eu esqueci de falar, o Vitória tá ali na zona, né? Eu sempre falo sobre todos os clubes aqui, independente do que tem em relação ao Botafogo, mas assim, Vitória continua na zona, time muito fraco, tem um treinador interino que foi oficializado lá, e a situação não tá legal pro Vitória, time realmente muito abaixo aí do nível que a Série A precisa. Acho que o Vitória vai ser rebaixado, para a torcida do Vitória, infelizmente, mas não tem nível para a Série A, não sei, consigo uma arrancada, principalmente nos jogos em casa, mas não foi isso que a gente viu nessa última rodada contra o Fluminense. Bom, Ceará e Bahia 1-1, não vi nada desse jogo porque estava lá no estádio Newton Santos pro jogo do Botafogo, foi no mesmo horário. O Ceará abriu o placar com o Lourenço no rebote numa cobrança de pênalti que o Ronaldo defendeu. Depois o Bahia chegou a empatar com o William José, e no último lance tá aí a carinha do Vina, que no último lance da partida o Vina perde um gol cara a cara inacreditável. Ceará aperta ali a saída de bola do Bahia, rouba. O Vina ia fazer o primeiro gol dele na volta ao Ceará. O Vina que ia fazer lei do ex também, né, já que jogou no Bahia, mas acabou desperdiçando. O empate foi ótimo, né? Se o Ceará tivesse vencido, seria melhor ainda pra gente. Como eu já tenho falado aqui há algum tempo nesse vídeo, o Ceará não briga com a gente, não vejo elenco aí, time com qualidade para brigar por uma vaga na Libertadores. O bom foi que segurou o Bahia. O Bahia tem um jogo a menos que a gente, mas vai fazer um dos seus jogos a menos contra o Vasco agora no meio de semana, mesmo horário de Botafogo e Grêmio. Grêmio e Botafogo, né, na quarta-feira, 7h30.
Vamos ver se o Vasco também segura o Bahia, porque o Bahia tá 2 pontos da gente, como eu falei, um jogo a menos, então o Bahia continua brigando com a gente, mas pelo menos tropeçou, que foi ótimo pra gente nessa rodada. Bom, Palmeiras 4, Fortaleza 1, jogo que não nos interessa. Palmeiras abriu o placar com o Rafael Veiga, o Fortaleza empatou com o Lucas Crispim. Depois, no segundo tempo, o Sousa fez um golaço, o Andrés Pereira fez 2 bonitos gols. O Palmeiras aí segue brigando firme pelo título do Campeonato Brasileiro. E agora é o líder em pontos perdidos, né? Porque o Palmeiras tem um jogo a menos que o Flamengo. Então, se o Palmeiras vence esse jogo a menos, o Palmeiras assume aí a primeira colocação no campeonato, tá mais forte do que nunca aí na briga pelo título. E o Fortaleza é outro, cara. Falando de zona de rebaixamento, falei do Vitória aqui. Eu acho que a zona não vai mudar entre esses 4 times aí. Dificilmente vai sair de Sport, Fortaleza, Juventude, Vitória, que são 4 times que não mostram reação. Inclusive, acho que a nota de corte, né, os pontos para você chegar aí, para você se livrar da zona de rebaixamento esse ano vai ser de 40, 41, ali no máximo 42, porque os times de baixo realmente vencem pouquíssimos jogos. Bom para a galera que está lá embaixo, porque não vai sofrer muito pelo visto nesse Campeonato Brasileiro, mesmo brigando para não cair, né? Mirassol e Juventude 2-0 já no domingo. Um jogo que nos interessou bastante, mas estava na cara que o Mirassol ia vencer, né? Gols do Reinaldo e do Christian Renato, que eu critiquei muito no jogo entre Botafogo e Mirassol. Fez um golaço o Christian Renato, talvez o gol mais bonito aí da rodada. O Juventude continua naquela draga, né? O Juventude está ali em 18º, 21 pontos, foi o que eu falei. Acho que vai se rebaixar também todos esses 4, se tiver que apostar em reação de algum aí, talvez Fortaleza, por ter mais elenco que os outros 3. Por ter chegado um técnico novo agora, que venceu a estreia e agora perdeu para o Palmeiras, um jogo até equilibrado, né? Mas depois do segundo tempo acabou sucumbindo. E o Mirassol, como eu falei, péssimo resultado para a gente, porque tá a 3 pontos da gente, continua a 3 pontos da gente, mesmo no número de jogos. Se a gente tivesse vencido aquele jogo lá do Mirassol, né? A gente estaria 41, eles com 41 também, mas a gente estaria na frente por número de vitórias e por número de salto. Nosso salto seria maior que o deles também, então enfim. Uma pena, mas o Botafogo segue brigando aí forte com o Mirassol. Vamos torcer para que o Mirassol tropece aí nas próximas rodadas. Flamengo e Vasco 1-1. Eu tava nesse jogo, como eu sempre falo aqui no canal, minha namorada é vascaína. Fui ao Maracanã acompanhar ela. Quando tava passando ali da catraca, cheguei atrasado no jogo. O Flamengo fez 1-0. Quando eu cheguei, subi ali no estádio, deu 10 minutos, gol do Vasco. O 1-1, o Ryan empatou com um bonito gol de cabeça. Um jogo assim, bem movimentado como está aqui no título. O Flamengo perdeu 2 chances claras com o Pedro ali na pequena área, inacreditável que o Pedro não costuma perder. Teve uma bola no travessão do Saul também. O Vasco até teve suas chances, mas nenhuma outra grande chance clara assim, além do gol. E, cara, empatezinho excelente pro Vasco, né? Bom pra gente também, porque todo mundo tá secando aí o Flamengo na briga pelo título. Como eu falei, se o Palmeiras venceu o jogo atrasado, o Palmeiras assume a primeira colocação. E o Vasco, que não tava contando com esse ponto, consegue recuperar um dos pontos perdidos contra o Ceará, aquele gol que eles tomaram na última rodada, né? No último lance da última rodada. E agora o Vasco está a 2 pontos da zona de rebaixamento, abriu mais um pontinho em relação ao Vitória. Então foi ótimo para a equipe vascaína esse ponto. Bom, Inter e Grêmio, esse jogo aí é interessante para a gente por 2 lados, né? 2 fatores aí. Primeiro, o Inter eu acho que saiu de fora de vez da briga contra a gente e o Grêmio é ruim, né? Bom por esse lado do Inter ter saído de vez da briga da Libertadores com a gente. Acho que nunca chegou a brigar, mas era um possível candidato, como eu vinha falando aqui nos vídeos. E o Grêmio começa a se animar e vai enfrentar a gente na quarta-feira, como eu já citei aqui algumas vezes. Então tem esse lado ruim. 3-2 Grêmio. O Inter começou abrindo o placar com um pênalti que não foi nada. O Alan Patrick converteu 1-0. Depois o Grêmio empatou com o Carlos Vinícius de cabeça. O Inter chegou a fazer outro gol de pênalti com o Alan Patrick ali no finalzinho do primeiro tempo. Mas no lance seguinte, o Grêmio empatou também de cabeça numa cobrança de escanteio com o André. No início do segundo tempo, ali, 17 minutos, o Alisson fez o terceiro gol. E no último lance, o Alan Patrick teve a chance de fazer um hat-trick de pênalti. Não fez, bateu na trave. O Borré errou o rebote, chutou pra fora. E o Grêmio venceu. Ainda teve o Arthur expulso, que não joga contra a gente, tá? Expulsão direta, inclusive. E o Bernabé tomou o segundo amarelo no final do jogo, também foi expulso. Enfim, como eu falei, o Inter aí tá muito longe da gente. Eu sempre falava aqui como possível candidato, porque só tinha um brasileiro. E também é um elenco forte, né? E o Inter continua aí muito longe da gente. 12 pontos com o mesmo número de jogos, tá? Cada um tem 23 jogos. Acho muito difícil o Inter brigar com a gente. Acho que por ponto positivo aí do Inter, se o torcedor do Inter quiser acreditar numa briga por vaga na Libertadores, ainda mais com o Botafogo, é que tem confronto direto no Beira-Rio daqui a 3 rodadas, se eu não me engano. É isso mesmo, no dia 4 de outubro, sábado, às 6h30. Então, assim, tem essa chance do Inter colar. E o Inter vai ter o fato novo também de um novo treinador. Provavelmente vai ser o Zubeldia, pelo que saiu nas notícias agora dessa segunda.
Vamos ver se o Inter reage, torcer para que não, mas está muito longe e hoje já não considero um adversário direto aí em relação a gente. Outro adversário direto que eu considerava e também já passo a não considerar mais é o Corinthians, que perdeu para o Sport lá na Ilha do Retiro. 1-0 para o Sport, o Sport fez 3 gols, só um foi validado, o gol do Mateuzinho, bonito gol. Acabou ali com a zaga do Corinthians, passou por 3 jogadores da zaga do Corinthians, jogo muito movimentado, como eu falei, eu estava no Maracanã nesse horário, não vi esse jogo nem o Grenal, mas vi os melhores momentos, o Sport foi muito superior, o Corinthians ainda tem alguns desfalques, né, como o Depay, como o próprio, não sei se o Garro chegou a jogar, acho que o Garro não jogou, também tá como desfalque aí, nem no banco tava, então assim, jogadores que fazem muita falta para a equipe corintiana. O Corinthians está muito longe da gente, tá? O Corinthians está aí a 10 pontos da gente aí, 29 contra 39, e o Corinthians tem um jogo a mais que a gente. Então, se o Botafogo vence o jogo contra o Grêmio, né, na quarta-feira, abre aí 13 pontos do Corinthians, que seria sensacional para cortar mais um adversário. Tem confronto direto lá na antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro, 36ª rodada na Neoquímica Arena, mas dificilmente o Corinthians vai reagir, a não ser que embale uma sequência de vitórias muito louca, e não está aparecendo, porque o Dorival no Campeonato Brasileiro não costuma ir muito bem e não está indo tão bem com o Corinthians, que parece assim um time de meio de tabela, né? Bom, o penúltimo jogo da rodada, Santos e São Paulo, 1-0 para o Santos. São Paulo foi o time reservão na Vila Belmiro, foi amassado pelo Santos, o goleiro Yang, que já tinha falhado lá no jogo contra o Sport. Dessa vez, no seu segundo jogo como profissional, fechou o gol, mas tomou um gol de cabeça aí do Guilherme no segundo tempo. O Santos venceu sem Neymar machucado aí por um pouquinho mais de um mês, vai ficar fora em um pouquinho mais de um mês. O Santos respira aliviado aí na briga contra o rebaixamento, tá agora a 4 pontos da zona, e o São Paulo foi excelente esse resultado pra gente, porque a gente abre aí 4 pontos de diferença em relação ao São Paulo, que ainda tem um jogo a mais que a gente. Então, se a gente vencer o Grêmio na quarta-feira, a gente vai ficar 7 pontos do São Paulo. Se a gente tivesse empatado aquele jogo lá no Morumbi, né, o São Paulo mistão, a gente ficaria aí a 8 pontos do São Paulo, não, 9 pontos do São Paulo, né, com um empatezinho. Então, assim, faz muita diferença, cara, esses confrontos diretos. O Botafogo não podia ter dado aquele mole, mas, enfim, mesmo assim, pode abrir uma diferença aí muito grande para a equipe paulista nessa quarta-feira. Bom, no Cruzeiro e o Bragantino é o último jogo da rodada, né? Foi o último jogo da rodada. O Cruzeiro virou aí para cima do Bragantino, 2-1, golaço do John, golaço do Lucas Silva para empatar e um gol chorado ali do Kaique Bruno para o Cruzeiro virar, que também foi outro excelente resultado para a gente. O Cruzeiro segue brigando aí pelo título, tá com 50 pontos, mas tem 2 jogos a mais que o Palmeiras e tem um jogo a menos que o Flamengo. O Cruzeiro segue na briga, como eu falei, mas tirou pontos aí do Bragantino, que foi ótimo pra gente. O Bragantino que ainda eu tava considerando como um adversário que tá brigando com a gente, mas acho difícil, porque a sequência do Bragantino é bizonha, só venceu o Fluminense nos últimos, acho que 11 ou 12 jogos, assim, faz muito tempo que o Bragantino não vence um jogo, né? Foi contra o Fluminense há 3 rodadas atrás, mas assim, a sequência é muito ruim, é isso que eu quero dizer. Então, acho que o Bragantino tá se distanciando cada vez mais da gente. Isso é muito bom. Eu acho que a nossa briga, galera, é com o Fluminense. Opa, cliquei aqui no jogo do Cruzeiro sem querer. Nossa briga é com Fluminense, São Paulo, Bahia e Mirassol. São os nossos 4 adversários hoje. A não ser que os outros aqui de baixo reajam com o Bragantino, o Corinthians, o Grêmio e o Inter. Eu acho que disso não passa, mas assim, hoje realmente são só esses 4 que eu citei. Vamos ver se essa briga continua aí até o fim do campeonato. Bom, eu esqueci de falar do Sport também, né? O Sport venceu, deu uma moral lá, mas já tá rebaixado também o Sport para não cair. Precisa fazer uma campanha aí de 56% de aproveitamento, ganhar 9 jogos. Vocês têm noção, ganhar 9 jogos nessas próximas rodadas aí, apesar do Sport ter 2 rodadas a menos, né? 2 jogos a menos, um a menos até do que a gente. Mas o Sport precisa ganhar 9 de 16, e assim, praticamente o que o Botafogo precisa fazer aí para ir pro G4, o que o Flamengo precisa fazer para ser campeão, o Palmeiras precisa fazer para ser campeão, então assim, é muito difícil a situação do Sport. É o que eu falo aqui sempre, perder ponto pro Sport é jogar no lixo, porque você tá perdendo ponto contra um time rebaixado, independente de ser fora de casa, e aí você desperdiça esses pontos. Então quem desperdiçar esses pontos, independente de qual time que seja, a não sei que esteja aqui na zona de rebaixamento, vai ser bom pra gente, cara. Se tá fora da zona, tá perdendo os pontos pro Sport, vai ser ótimo pra gente, porque querendo ou não, pode ser um time que eventualmente brigue com a gente. Então sempre bom ver o Sport ganhando aí no campeonato. Enfim, sempre vai ajudar a gente. Bom, é isso, galera. Se você gostou aí do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Rodada excelente, como eu falei, quase perfeita, só não foi perfeita porque o Mirassol e o Fluminense venceram, que são nossos adversários diretos, mas a gente tirou uma galera aí da briga. O Botafogo agora tá firme e forte no G6. Vamos ver se a gente fica firme e forte no G4 a partir da quarta-feira, vencendo esse jogo lá na Arena do Grêmio, jogo atrasado aí. Beleza? Tamo junto, saudações alvinegros.